Bom dia para você, Riva. Bom dia para todos os ouvintes que acompanham o seu Manhã da Gospel, aqui na Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Mais um momento de reflexão, graças a Deus. Mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Você já sorriu hoje? Ainda não? Por favor, então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Alguns súditos do rei Davi estavam numa festa onde serviram ovos duros. Um homem, aparentemente esfomeado, comeu rapidamente seus ovos e sentiu-se sem jeito de estar sentado ali diante de um prato vazio. Por isso, sussurrou ao homem sentado do seu lado, pedindo que lhe emprestasse um de seus ovos. Aproveitando-se do problema do vizinho de mesa, o homem disse que lhe emprestaria o ovo, mas com a condição de que prometesse pagar-lhe. Não simplesmente com o ovo, mas com todos os lucros que o ovo poderia vir a lhe trazer a partir daquele momento, até o dia em que o empréstimo deveria ser pago. O pobre sujeito, diante do prato vazio, não podia pensar em mais nada, a não ser no seu problema imediato, e prontamente prometeu atender à exigência do homem. Pouco depois, ele já esquecera do caso. Passaram-se alguns anos desde aquela transação tivera lugar, e um dia aquele homem, seu vizinho de mesa, apareceu exigindo o que era seu de direito. Começou a especificar a conta da dívida. O ovo teria sido chocado e, digamos, 18 ovos no primeiro ano. Esses ovos teriam sido chocados para darem 18 pintinhos cada um, que por seu turno teriam botado mais 18 ovos cada no segundo ano. No terceiro ano, e assim por diante. Concluindo as contas, o vizinho reclamou o pagamento de toda a fortuna que ele teria juntado naquele período, de acordo com o trato. O pobre homem que se metera em uma encrenca sem tamanho ficou horrorizado e não sabia o que fazer para encontrar uma saída a fim de solucionar o problema. Finalmente, concordaram em levar sua disputa diante do rei Davi. Como o homem que reclamava o pagamento da dívida tivesse trazido 2 testemunhas para confirmar o caso, e também o devedor não negasse o trato, o rei Davi declarou que o devedor não tinha outra alternativa a não ser pagar. Derrotado, humilhado, o devedor deixou a corte do rei, pensando quanto tempo levaria para pagar a dívida. Subitamente, sentiu que alguém tocava na sua manga e, quando olhou, viu o filho do rei, Salomão. Salomão ainda era um menino, mas interessava-se vivamente no processo de cada caso que era trazido diante de seu pai. Gostava de ficar sentado perto da porta da sala do tribunal e escutar seus sábios julgamentos. Esse caso especial prendera sua atenção até o fim, e a decisão do pai o havia surpreendido. O olhar de sofrimento do pobre devedor comoveu o coração do jovem Salomão, que lhe ofereceu um conselho: vá ao mercado e compre um pouco de ervilhas. Leve-as para casa, ferva-as e seque-as. Amanhã, vá até a beira da estrada por onde meu pai passará com seu séquito. Quando estiverem passando, comece a semear no campo estas ervilhas cozidas. Eles forçosamente vão te observar a semear em pleno tempo de colheita, e quando lhe perguntarem o que está plantando, responda: estou plantando ervilhas cozidas. Eles naturalmente vão rir de tão ridícula ideia, e é aqui que você deve aproveitar a oportunidade para dizer bem alto, de modo que meu pai ouça: e como é possível que um ovo cozido seja chocado e desenvolva um pinto? O rei então compreenderá que cometeu um erro e inverterá o veredito a seu favor. De fato, quando o rei Davi passava pela estrada, reparou no homem semeando, mandou buscá-lo e perguntou-lhe o que estava plantando. Ervilhas cozidas, majestade, respondeu o homem sério. E espera que essas ervilhas cozidas produzam alguma coisa? Perguntou o rei, rindo.
Se um ovo cozido pode produzir um pinto, por que ervilhas cozidas não podem se frutificar? Respondeu o homem. O sorriso se apagou da face do rei. Lembrou-se do caso que lhe fora exposto no dia anterior e compreendeu o erro que cometera. E imediatamente mudou a sentença e dispensou o homem de quaisquer pagamentos ao seu credor, a não ser o valor do ovo que havia sido emprestado. O rei Davi compreendeu que aquele homem simples não podia ter inventado um plano tão inteligente e percebeu que deveria ter sido obra do seu sábio filho Salomão. Amou-o mais ainda por isso. O povo admirou a justiça do rei Davi e muito mais a bondade e profunda sabedoria do jovem Salomão, seu futuro rei. Querido, minha querida, Deus nos garante justiça. Assim diz o Senhor ao seu povo: nesta peleja não terás tu que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, não vos assusteis, porque o Senhor é convosco. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Então, meu irmão, minha irmã, não coloque a tua mão nesse negócio, não perca o teu sono, não perca a tua paz. O Senhor está no controle de todas as coisas, dos inimigos que te afrontam. É Deus quem cuida. Ele tira e dá vida. Ele abate e também exalta. Todo o poder lhe foi dado nos céus e em cima da terra. Então aquieta teu coração. Deus é quem pelejará por você, e todos saberão que Ele é o Senhor que zela por você e pela tua descendência. Descansa em mim, diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, que presença gloriosa! Entregou nas mãos de Deus? Confiou? Então se prepare. O Senhor vem para decidir e decretar vitória. Glória, honra, louvor e adoração seja ao Deus Todo-Poderoso para todo sempre. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.